Olá, olá, seja bem-vindo. Você está no canal do Ordo Amores e aqui nós falamos sobre psicologia e educação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e nos siga para mais. No tema de hoje, eu me propus a fazer uma aula introdutória sobre psicologia tomista, tá? Então, para você que é estudante ou já se formou em psicologia e quer se aprofundar, quer se aproximar da psicologia tomista e não sabe por onde começar, esse conteúdo é para você. Eu queria fazer uma série de aulas sobre as virtudes e eu fui reparar que não dá para falar sobre virtudes, não dá para explicar de fato o que é virtude sem a gente se aprofundar um pouquinho na antropologia tomista. E a gente não consegue se aprofundar na antropologia tomista sem se aprofundar na filosofia e etc. Por aí vai. Então, se aprofundar, se aproximar do conhecimento tomista é sempre mergulhar mais e mais fundo e é muito rico por conta disso mesmo, tá? Então, nessa aula é uma pincelada mesmo, introdutória. O que é que você precisa saber para compreender a psicologia tomista? Então, por onde a gente começa? Eu fiz uma divisão, uma organização mental na minha cabeça que para mim fez muito sentido e eu acho que fica bem didático para a gente entender. Toda psicologia, ela carrega 4 elementos intrínsecos dentro da sua percepção, das suas colocações, dos seus postulados, tá? Uma visão cosmológica. O que é visão cosmológica, né? Parece de cosmos, né? Realmente de cosmos. Que o universo é esse que eu habito. É uma visão de mundo, tá? Em alguns casos, as pessoas usam um nome alemão, que eu não sei pronunciar, acho que é Zeitgeist, alguma coisa nesse sentido, que seria o espírito do tempo, né? Mas olha só, dentro da visão aristotélica, tomista, é possível conhecer a realidade para além do tempo, tá? Porque as coisas carregam uma essência. Então, o mundo, ele não é uma coisa que, assim, no passado era uma coisa, hoje é outra completamente diferente, né? No passado as mulheres eram assim, hoje elas são uma outra coisa. Não, as mulheres, elas viviam em condições diferentes, como os homens viviam em condições diferentes de hoje, e o mundo, ele se transforma em alguma medida, mas uma essência permanece, né? O mundo não mudou completamente. Então, quando a gente olha a literatura, os grandes clássicos e a gente olha as histórias humanas, os dramas humanos, muitos se repetem, ainda nos tempos atuais. Nos tempos atuais, a gente tem uma mudança dos meios, de repente, né? A gente tem uma mudança tecnológica, uma mudança no tempo, na velocidade, e isso exige da gente outras resoluções, mas muito da natureza, tanto do mundo quanto a natureza humana, permanece, tá? Então, essa visão de cosmos, visão de mundo, tá? A segunda é a visão antropológica propriamente, tá? A psicologia, alguns autores clássicos, eles fazem uma identificação completa entre antropologia e psicologia. Quando a gente estuda Aristóteles e a gente estuda o peripsirrê ou de ânima, que é o peripsirrê, o que é esse psique, né? Esse radical. É da onde vai surgir depois o estudo da psicologia. Na época não existia esse sufixo logia, mas existiu o estudo da psirrê, em psirrê grego, e ânima, alma. Alguns autores vão fazer essa identificação completa. Eu gosto de fazer essa diferenciação, e muitos outros autores também, porque a antropologia é a visão de homem em si, tá? O que é esse homem, como esse homem age no mundo, quem é esse homem no mundo, para depois a psicologia ser uma coisa assim, uma ciência mais prática. A partir desse homem, dessa visão de homem, eu vou dar um exemplo concreto para a gente entender isso melhor. Psicologia comportamental clássica. O homem é fruto do meio. O homem é como um animal, né, como qualquer outro. O pensamento não é não tem uma dignidade metafísica, né, não tem uma característica superior no homem. É um mecanismo adaptativo como qualquer outro, tá? Então, esse mecanismo... Então,
o homem é fruto do meio, e como o homem é fruto do meio, ele vai ter comportamentos, e eu consigo atuar em cima desse comportamento, fazendo condicionamentos com ele. Então, não sei se ficou claro. Então, a antropologia seria isso. Talvez eu poderia dizer que a antropologia, por trás da psicologia comportamental, tanto quanto também da psicologia psicanalítica, é o evolucionismo, tá? Que depois de Darwin, e depois foi evoluindo, foi se transformando em outras formas de pensamento, né, em relação ao processo de seleção natural, mas eu posso dizer isso, tá? O homem, ele tem um primata, ele veio a partir de um primata, né, anterior, e ele foi evoluindo, e o processo de pensamento do homem é um mecanismo evolutivo de um animal qualquer da natureza, tá? Então, essa é uma certa dimensão. Eu não sei se vai ficar muito complexo, mas o que eu posso dizer a partir disso também? Eu falei da visão cosmológica, né? Dentro dessa visão cosmológica, quando a gente pensa que todo o mundo e todas as criaturas, elas vêm de um mesmo ser vivo, elas são um processo evolutivo que vem do mesmo ser vivo, e esse ser vivo, ele veio de uma condição, de uma sopa cósmica, que foi se transformando e que antes ela era inanimada, mas de repente ela virou animada e começou a ter uma relação entre organismo e ambiente. Não sei se vai ficar muito complexo de entender, mas a gente entende que o cosmos, ele é feito de uma única substância em tempos evolutivos diferentes. Deu para entender isso? Ou ficou muito difícil? Então vamos lá, visão cosmológica, visão antropológica. A partir da visão cosmológica e da visão antropológica, a gente vai ter uma visão epistemológica. Aí começa a ficar um pouco mais teórico, né? O que é epistemologia? Epistemologia é o estudo que valida a forma como nós conhecemos. Por que eu vou falar isso? O que valida? A gente não vive numa guerra hoje em dia sobre qual abordagem é mais legítima dentro da psicologia? Se é a psicanálise, se é a logoterapia ou se é a psicologia comportamental? Para pensar. A gente vive nessa discussão. Por quê? Existe uma discussão, o que valida uma psicologia enquanto ciência? Como é que nós conhecemos o cosmos e o homem, né? E o que valida aquilo que a gente conhece do homem, né? Será que o ser humano... E aí a gente vem, é uma discussão bem profunda, porque existe desde os tempos antigos a discussão se o ser humano pode conhecer ou não, tá? Será que o ser humano conhece? Será que ele se aproxima da realidade? Né? Qual que é a minha relação com o meio? Será que eu consigo conhecer as coisas? Ou será que isso aí é uma questão bem assim, será que existe um mundo extramental? Será que o que eu penso, o que eu vejo é de fato, tem de fato uma correlação com as coisas? Como é que eu diferencio isso, né? Se tudo acontece dentro da minha mente. Então é uma discussão complexa e é uma discussão muito intrinsecamente ligada com a psicologia ali no século XVI, se não me engano. A psicologia, ela surgiu muito para entender, né? O que é a matemática? A matemática está nas coisas ou está na nossa mente humana? É uma discussão um pouco por aí. Uma noção epistemológica. Então, eu já adianto, né? A visão epistemológica do Tomás de Aquino é de que a gente pode conhecer, tá? Vamos lá. Quarto tema, tá? Todos esses temas são temas que são anexos à filosofia, mas a gente pode dizer que uma das outras características que a gente pode colocar à parte, que está sempre dentro da noção psicológica da qual a gente está trabalhando, é a filosofia em si, né? A noção metafísica ou não das coisas, né? Das coisas, dos entes, tá? E todos esses conteúdos, isso aqui é um pouco mais complexo, mas de todos os conteúdos que estão ali anexos. E a quinta noção, que pode ter ou não dentro de uma psicologia, é a noção teológica. Sim, noção teológica.
esse tema é um tabu hoje dentro da psicologia, né? A gente pensa que religião é uma coisa, psicologia é outra, tá lá no CRP. Tudo bem. Dentro do âmbito prático, ok. Mas dentro da história dos saberes psicológicos, não é bem assim. Esses assuntos, eles têm um diálogo, eles carregam um diálogo muito mais íntimo do que a gente possa imaginar, tá? Então, algumas noções psicológicas, ou elas vão negar a existência de Deus, ou elas vão aceitar a existência de Deus. Aceitando a existência de Deus, elas podem aderir a uma fé específica ou não, ou elas podem ter uma dimensão mais geral da visão de Deus, tá? Como eu acho que é o que seria o caso da logoterapia. Coloca Deus como um ser ali eterno e tudo que existe, mas não faz uma adesão muito religiosa propriamente falando, tá? O que é diferente de algumas outras visões. E, por outro lado, você tem algumas dimensões, exemplo, a psicanálise, que ela tem uma noção teológica, digamos assim, porque ela vai combater muito as religiões cristãs, tá? Então eu posso traçar assim, e tem a dimensão ética também, que tá, eu acho que a gente pode falar que tá um pouco dentro da noção filosófica, e que pode ser ética ou antiética, né? Ou seja, a ética é negar a ética, e por aí vai. Então, é muita coisa, tá? Então, eu trouxe essa introdução pra gente se organizar, pra gente dar uma compreendida aonde que a gente tá pisando e entender que, assim como em todas as abordagens que a gente entra, a gente tem que entender esse panorama por trás. Se a gente quer, de fato, entender aquilo que a gente está estudando, a gente tem que ter essa dimensão filosófica por trás, tá? Em maior ou menor profundidade, vai depender do seu objetivo, mas a gente tem que ter uma mínima compreensão. E não é diferente com a psicologia atomista, certo? Então, nós vamos começar falando sobre a visão cosmológica de Santo Tomás de Aquino. Então, a gente tem que ter uma dimensão que Santo Tomás ele se aproximou muito de um filósofo antigo que chama Aristóteles, tá? Lá da Grécia Antiga, um dos primeiros a ser mais conhecidos, né? Depois de Sócrates e Platão. E ele tem uma filosofia das 4 causas, onde ele fala que tudo na existência tem uma causa motora, uma causa material, uma causa formal e uma causa final. Essa causa inicial e essa causa final, dentro das ciências modernas, ela foi muito negligenciada, porque a gente tem uma dimensão que a gente não pode conhecer aquilo que causou um evento ou qual que é a finalidade do evento. Aliás, a nossa noção cosmológica moderna é de que as coisas não têm uma finalidade, é de que a gente vive num mundo caótico. Como diria o meu companheiro aqui de estudos e também meu namorado, ele fala assim, dentro de uma visão ateísta, que a vida não tem um telos, tá? Guarda esse nome, telos, que a vida não tem uma ordem, que ela não tem uma finalidade. A existência vira um teatro macabro, onde é só deterioração da matéria. Não sei se tá complexo, mas é um pouco por aí. Então, uma causa final, ou seja, tudo tem um propósito. Tudo que age em vista de um fim. Isso é extremamente importante para a psicologia, né? Dentro da logoterapia, o Viktor Frankl vai colocar: o ser humano, ele busca um sentido, ele busca um propósito na sua vida. Então, se você tem uma noção cosmológica que nós saímos do nada e voltamos para o nada e não temos propósito nenhum nessa vida, realmente as coisas começam a ficar difíceis. Então, essa é uma dos pilares da noção cosmológica. Segundo, as coisas, elas não são feitas, como eu tinha comentado, né, de uma só matéria, né, que todas as coisas são uma mesma substância em tempos diferentes evolutivos. Não, a gente acredita numa hierarquia dos seres. As coisas são diversas e as coisas possuem uma essência. E essas coisas todas, elas são criadas por Deus, tá? Em última instância, a gente pode entender que a visão cosmológica de Tomás de Aquino é que tudo na existência são criaturas criadas por um ser inteligente. E esse ser, por ser um ser inteligente que criou todas as coisas elas seguem uma ordem. E por isso também a nossa inteligência consegue compreender a ordem dessas coisas.
Porque as coisas não são aleatórias. Se as coisas fossem aleatórias, a gente não poderia compreender elas. Mas como as coisas elas seguem uma lógica racional, ainda que às vezes ela possa parecer que fuja um pouco dessa lógica, a gente consegue conhecer as coisas. Então o universo ele é inteligível, tá? Nós conseguimos conhecer. Isso depois vai ser importante pra gente falar do quê? Da epistemologia. Isso mesmo. Tá? Então, quais são os autores aqui que se aproximam da visão de Tomás de Aquino? Aristóteles, né? Aliás, São Tomás de Aquino se aproxima de Aristóteles, Boécio, Santo Agostinho. Quais que são os opostos? Ó, lá atrás, Demócrito e Epicuro, Spinoza, Hobbes, Marx, Nietzsche, são autores que têm uma visão cosmológica um pouco distante. Esse ser composto, que é o ser humano, né, composto de alma e forma, ele tem potências motriz, vegetativa, sensitiva, intelectiva, apetitiva. Depois eu vou fazer uma aula só sobre antropologia tomista, tá certo? Então, mas esses são alguns aspectos. Esse composto, ele é múltiplo, ele tem muitas potências, né? O ser humano, ele pensa, ele tem apetites sensíveis, tem apetites mentais, digamos assim, né? Tem coisas que eu imagino, que eu desejo, tem coisas que eu vejo, que eu quero. Então, é um ser multifacetado, digamos assim, com muitas potências. E esse ser humano, esse humano, esse antropos, essa visão antropológica, esse ser humano, ele busca uma coisa, né? Ele tem uma causa final, ele tem um propósito. O que o ser humano busca em sua finalidade? A felicidade. Então é diferente. Para Freud, o ser humano vai ser movido pelo princípio de prazer. O ser humano busca prazer. Em Tomás de Aquino é diferente. O ser humano não busca prazer, ele busca ser feliz. São coisas diferentes. Quarto aspecto, visão epistemológica. Para Santo Tomás de Aquino, primeiramente, o ser humano conhece, tá? O ser humano não é um ser encerrado em si mesmo, como alguns autores vão falar. Ele é capaz de conhecer. E como é que o ser humano conhece? Através dos sentidos. Os sentidos são como que as janelas da alma. Então, nós temos 5 sentidos externos e 4 sentidos internos. Então, existe uma coisa bem específica de Santo Tomás de Aquino que ele vai falar que nós conhecemos por abstração. Eu conheço as coisas concretas do mundo material, mas o meu intelecto ele é capaz de abstrair e ter uma noção universal, um conceito mental universal e espiritual das coisas, né? Por isso que eu consigo pensar porta, maçã, televisão, ainda que eu não esteja vendo uma porta, uma maçã, uma televisão, mas é um conceito espiritual que fica ali na minha mente, porque em algum momento eu abstraí e dei um nome para essa abstração, tá? É um pouco por aí a doutrina de conhecimento, a doutrina epistemológica de Tomás de Aquino. E outra coisa, tá, que é importante a gente comentar, para Santo Tomás, o ser humano conhece, tá? E por isso que ele consegue... O que é a verdade para Santo Tomás de Aquino? Verdade é a adequação entre o intelecto e a coisa, entre o intelecto e a realidade. Então existem verdades, e a verdade é isso. O que é a falsidade? O que é a mentira, digamos assim, a falsidade, o erro? É quando eu penso uma coisa e aquilo não se dá na realidade. Eu penso uma coisa e o que se dá na realidade é diferente daquilo como eu imagino que as coisas acontecem. Isso é o erro. Ou seja, o ser humano, ele conhece e ele pode chegar a conclusões a respeito da vida, né? Não é assim, tudo é duvidoso, né? Tudo que eu conheço eu tenho que duvidar de tudo. É claro que muitas vezes a gente pensa coisas que não são verdadeiras, mas isso não significa que a gente não possa chegar em conclusões verdadeiras. E além do mais, é uma dimensão importante comentar, para Tomás de Aquino, razão e fé não se contradizem, tá? Conhecimento da realidade não contradiz a fé. Isso é importante. Então, dentro da noção filosófica, a gente tem uma doutrina, tá? Então, tudo é composto por forma e matéria, ser e essência, e ato e potência. Eu acho que também seria necessário a gente entrar numa aula para falar sobre todo esse conteúdo, mas vale mencionar.
Porque a gente vai ver, né, se as coisas têm uma essência, como eu tinha falado lá no início do vídeo, né? O mundo mudou, mas ele não mudou completamente. O que não mudou? E o que mudou? Porque a gente vai falar que a mudança é uma passagem da potência para o ato, tá? É como se antigamente existissem coisas que estavam em potência para ser e não foram. E hoje existem coisas que estão em potência para ser e que já foram, mas hoje não são mais, tá? Agora, a essência continua a mesma. A essência não muda. É um pouco por aí, tá? Então, existem coisas que mudam e coisas que não mudam, digamos assim. Mas nada que mude assim, absolutamente, que foge de todas as, né? Assim, hoje eu dormi ser humano e amanhã eu acordei borboleta. Por quê? Porque tem uma essência. E olha só que engraçado. Há 10 anos atrás, eu posso dizer que talvez toda a minha matéria tenha mudado. As minhas células, todas. Mas a forma continua a mesma. Eu posso falar que quando eu era bebezinha, eu era quase composta de outra matéria que hoje. E eu cresci, né? Eu adquiri mais forma. Mas eu posso falar que eu era uma pessoa... que eu não era a mesma pessoa? Não, eu era a mesma pessoa, né? O que eu sou hoje foi fruto de um desenvolvimento, mas tinha uma essência lá que me faz ser eu quem eu sou. Tá bom? E visão teológica, tá? Então, Tomás de Aquino é um filósofo medieval que uniu, fez uma síntese muito importante para a história da filosofia, para a história da teologia e de muitas outras ciências, foi um grande estudioso. Ele uniu muito do pensamento aristotélico e de outros filósofos que ele gostava com a fé cristã, porque as duas coisas não se contradizem. E ele era um filósofo doutor da Igreja Católica. Isso é importante porque dentro da psicologia a gente pode perceber que a gente aproveita muitos elementos da espiritualidade católica para uma noção psicológica muito saudável. Inclusive, a teologia católica, ela carrega em si um elemento psicológico muito grande. A gente vai ver sobre esses assuntos, sobre os pecados capitais, sobre as virtudes. A gente pode pensar, pecado. Cara, isso interfere na nossa vida, né? Os vícios, eles interferem na nossa vida. As virtudes interferem na nossa vida. A nossa relação com Deus interfere na nossa vida. Eu digo tanto da relação com Deus em si, quanto com a ideia de relação com Deus, né? Porque é muito diferente uma pessoa que acredita numa ordem do cosmos, né? E o ordenador desse cosmos seria Deus, para uma pessoa que não acredita. Isso tem efeitos psicológicos, tá? Então, é um pouco por aí que a gente caminha com essa discussão. Bem, foi um vídeo introdutório, pode ter ficado confuso no início, mas à medida que você fosse aprofundando nesse assunto, fosse aproximando desse assunto, as coisas vão se sedimentando e vai tudo ficando um pouco mais claro. Eu espero que tenha contribuído para essa introdução e nos acompanhe aqui no canal, porque a partir de agora eu vou fazer uma série de aulas sobre antropologia, aprofundar um pouco na antropologia, falar sobre o que são as virtudes, o que são os vícios, e eu espero que você goste.